Um polímero é uma substância macromolecular constituída por unidades estruturais repetidas, unidas entre si por ligações covalentes. Em alguns casos, as ligações conduzem a uma cadeia linear, com ou sem ramificações, e noutros, a cadeias ligadas entre si, formando estruturas tridimensionais. Frequentemente, o número dessas unidades repetidas atinge os milhares. Os materiais poliméricos são mais antigos do que se pensa. Eles têm sido usados desde a antiguidade. Contudo, nessa época, somente eram usados materiais poliméricos naturais. A síntese artificial de polímeros é um processo que requer tecnologia sofisticada, pois envolve reações de química orgânica, uma ciência que só começou a ser dominada a partir da segunda metade do século XIX. A partir daí, começaram a surgir polímeros modificados, a partir de materiais naturais, mas somente no início do século XX os processos de polimerização artificial surgiram. Desde então, esses processos foram aperfeiçoados e colaboraram para a obtenção de plásticos, borrachas e resinas cada vez mais sofisticadas e baratas, graças a uma engenharia molecular cada vez mais complexa. Polímeros são materiais constituídos por macromoléculas formadas pela repetição de uma ou várias unidades moleculares pequenas designadas por monómeros. As macromoléculas distinguem-se de outras moléculas com elevado número de átomos por serem constituídas por muitas unidades pequenas ligadas umas às outras por ligações covalentes. A reação que produz o polímero é denominada reação de polimerização. Nessa reação, a molécula inicial, monómero, vai ligar-se sucessivamente a outras, dando origem a um dímero, trímero, um tetrámero ou, no caso de monómeros, um polímero. Polímeros naturais são aqueles que se encontram na natureza, como por exemplo a quitina, o amido, a celulose, proteínas e látex. Látex é um produto de extração vegetal e é uma dispersão estável de micropartículas poliméricas em meio aquoso. Na natureza, o látex é produzido por algumas plantas, como a papoila, a seringueira, o mamoeiro e o caúro. Quando abertas no calo, as plantas reagem, produzindo látex, que tem a função de, consolidado por oxidação, provocar a cicatrização do tecido lesado. Largamente utilizado pela indústria para a confecção de preservativos, luvas e drenos cirúrgicos. Na composição dele ocorre em média 37% de hidrocarbonetos, destacando-se o 2-metil-1,3-butadieno, comercialmente conhecido como isopreno, o monómero da borracha. Polímeros artificiais são aqueles que são obtidos por transformação química de um polímero natural, acetato de celulose, celuloide e viscose. A viscose é uma fibra artificial de celulose fabricada a partir de cavacos de madeira de árvores pouco resinosas ou do linter da semente do algodão. É formada por uma pasta celulósica que, por extrução de fieiras e com o contacto de outras soluções, é feita a fibra. A viscose é utilizada em malhas, vestidos, casacos, blusas, trajes desportivos. Polímeros sintéticos são novos materiais obtidos industrialmente sem necessidade de um produto natural de origem, como por exemplo o polietileno, o nylon, o poliuretreno e o poliéster. O nylon é uma fibra têxtil sintetizada em laboratório, faz parte da classe dos polímeros. Atualmente, a fibra orgânica nylon possui uma vasta utilização, mas no início do século XX, mais propriamente em 1927, ela surgiu lentamente para substituir a seda. De preço elevado, a alta resistência de novo tecido foi conquistando as indústrias têxteis que se encarregavam de tornar o tecido mais conhecido. O polímero é usado na fabricação de roupas femininas como lingeries e roupas de banho. Os plásticos são materiais orgânicos, poliméricos sintéticos, de constituição macromolecular, dotada de grande maleabilidade, que apresentam a propriedade de adaptar-se em distintas formas. Facilmente transformável mediante o emprego de calor e pressão e que serve de matéria-prima para a fabricação dos mais variados objetos, vasos, sacos, toalhas, embalagens, cortinas, bijuterias. A matéria-prima dos plásticos geralmente é o petróleo. Este é formado por uma complexa mistura de compostos. Pelo facto destes compostos possuírem diferentes temperaturas de ebulição, é possível separá-los através de um processo conhecido como destilação. Podem ser subdivididos em termoplásticos e termofixos. Os termofixos são polímeros de cadeia ramificada para os quais o endurecimento, polimerização, é consequência de uma reação química irreversível. Dentre os termofixos conhecidos, destaca-se o poliéster. Já os termoplásticos têm como vantagem a sua versatilidade e facilidade de utilização, descartando-se, geralmente, a necessidade de máquinas e equipamentos muito elaborados. As propriedades dos plásticos são definidas principalmente pela química orgânica do polímero, tais como dureza, densidade e resistência ao calor, solventes orgânicos, oxidação e radiação ionizante.
A degradação do plástico é de até 450 anos. O abandono na natureza de material plástico causa problemas ambientais. Diante da necessidade de substituição desse material, a pesquisa científica, desde a segunda metade do século XX, tenta desenvolver plásticos biodegradáveis que mitigariam os efeitos de poluição pelo material, já que o tempo de degradação no ambiente é consideravelmente menor. Um polímero que se apresentou como substituto são os polihidroxialcanoatos, produzidos por algumas bactérias como reserva de energia. Entretanto, os custos altos de purificação dificultam a inserção deste no mercado.